pouquinho da introdução da química orgânica, né? A gente vai falar um pouquinho da parte histórica e a evolução que a ciência tomou em relação a essa área da química. Então aqui, eu tenho primeiro, em 1777, o químico Bergman foi o cara que fez a primeira divisão da química, né? Falando que existe eu consigo dividir em reino mineral e animal, que é a inorgânica e a orgânica. Então, a partir da teoria de Bergman, em 1807, o químico Berzelius trouxe a teoria da força vital. O que é essa teoria da força vital? Ele disse que apenas seres vivos teriam capacidade de produzir matéria orgânica. Então, apenas seres vivos conseguiam produzir a matéria orgânica. Então, se eu pegasse um composto em laboratório e sintetizasse, fazendo outro produto, eu não conseguiria obter nenhum composto orgânico, ok? Então, a partir da teoria de Berzelius, em 1830, o Euler pegou um sal, né, um composto inorgânico, cianeto de amônio, e aqueceu, trazendo aqui um composto orgânico. O que é esse composto orgânico? Ele teve a obtenção da ureia, que até então era só trazidos aí pelos seres vivos a partir da urina, ok? Então, em 1830, ele conseguiu provar que a teoria da força vital não estava totalmente certa, ok? Então, a partir desse experimento aqui, vieram outros experimentos e não seguiram mais a teoria da força vital, ok? Agora, em 1859, Kekulé trouxe o que nós trabalhamos aqui. Então, ele falou que a química orgânica era a química dos compostos do carbono. Então, é o estudo dos compostos do carbono, ok? E, lógico, né, que não são todos os compostos de carbono. A gente tem algumas exceções, como os elementos de transição, porque eles têm carbono, porém não faz parte dos compostos da química orgânica, né? Que são óxidos, alguns ácidos e assim por diante, ok? Então, aqui, seguindo o início, né, da parte de Kekulé, eu tenho o meu carbono aqui. O carbono, ele tem número atômico 6 e tem massa 12, ok? Então, sendo que o número atômico é a quantidade de prótons e elétrons, fazendo essa distribuição desses elétrons, eu acho na camada de valência 4 elétrons, que é a camada mais energética, né? E seguindo a regra do octeto que vocês aprenderam lá no primeiro ano, eu tenho que ter 8 ligações para que esse átomo seja estável. O que é estável? O átomo sozinho, eles são instáveis, eles não conseguem ficar na natureza. Então, eles vão se ligar a outro átomo para que haja estabilidade, ok? Então, ele tem 4 elétrons aí fazendo que possa fazer uma ligação covalente. Então, ele tem que fazer mais 4 ligações. Por isso, nós falamos, né, que o carbono é tetravalente, porque ele tem que fazer 4 ligações covalentes, tá? Então aqui eu vou trazer para vocês no próximo vídeo a representação, né, desses 4, a classificação dos carbonos, né, baseado na quantidade de ligações que ele faz, ok? Continuando agora, falando um pouquinho do carbono tetravalente. O carbono, ele pode fazer vários tipos de ligações covalentes, tá? Eu vou representar essas ligações por um tracinho, tá bom? Então aqui, ele tem que fazer 4 ligações. Então essas ligações podem ser, por exemplo, 4 ligações simples, ok? Ou ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, ou 2 ligações duplas e também uma ligação tripla e uma ligação simples. Lembrando o seguinte, cada um desses tracinhos aqui corresponde à quantidade de ligações. Todas elas têm que fazer a soma
de 4 ligações. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Então eu tenho a soma de 4 ligações aí, ok? Agora aqui, classificação de carbonos. Eu tenho uma classificação referente ao carbono quando ele está ligado a outros carbonos. Por exemplo, carbono primário é quando eu tenho um carbono ligado com apenas um carbono. O secundário, quando o carbono está ligado com 2 carbonos. O terciário, quando ele estiver ligado com 3 carbonos. E o quaternário, quando esse carbono está fazendo outra ligação com mais 4 carbonos. Nossa, professora, que é isso? Agora eu trouxe um exemplo aqui para nós fazermos, vocês prestarem atenção, para a gente classificar. Seguindo aqui nesse exemplo. Esse exemplo aqui eu trago para a gente já classificar cada um desses carbonos. Eu vou observar que ele está ligado a hidrogênio e a carbono. Mas eu vou apenas contabilizar carbono e carbono, tá bom? Então aqui, esse primeiro carbono, ele está fazendo ligação com esse outro. Então, esse carbono aqui, ele só está fazendo uma ligação com carbono. Então, eu classifico como primário. Então, esse daqui eu chamo de primário. Então, agora esse segundo aqui. Esse daqui, ele está fazendo ligação com um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, se ele faz ligação com 3 carbonos, eu chamo ele de carbono terciário. Então, aqui é o carbono terciário. Agora, esse daqui. Esse carbono, ele está fazendo apenas ligação com esse aqui. Então, eu chamo ele de carbono primário, ok? Agora, esse daqui. Ele está fazendo ligação com 1 e ligação com 2 carbonos. Então, ele é carbono secundário, ok? Ele está fazendo 2 ligações de carbono. Agora, esse daqui de cima, ele só está ligado com esse de baixo aqui. Então, eu chamo ele de carbono, na terciário não. Esse carbono aqui, eu chamo ele de primário, porque ele só está fazendo uma ligação entre carbonos, ok? Esse daqui de baixo, ele está fazendo apenas uma ligação, então também chamo ele de primário. Agora, esse daqui do meio, ele está fazendo uma ligação com carbono, mais outra ligação e mais outra aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, fazendo ligações com carbono. Então, eu chamo ele de carbono quaternário, ok? E aqui, esse carbono aqui só está fazendo ligação com esse. Então, eu chamo ele de primário. Agora, a gente vai contar a quantidade de primário, secundário, terciário e quaternário que tem aqui nessa cadeia, tá? Então, aqui, primário. Quantos carbonos primários eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos fazendo apenas uma ligação com outro carbono. Aqui, secundário, eu tenho apenas 1. Então, só tem um carbono fazendo ligações com outros 2 carbonos. É só um. Então, aqui é só um. Terciário. Terciário, quando ele faz ligação com 3. Então, aqui, terciário, só tem 1 também. E quaternário, fazendo ligação com 4 carbonos, eu tenho apenas esse daqui, tá? Então, é dessa forma que vocês vão fazer, tá? Para olhar os elementos dos carbonos e comparar quantas ligações eles estão fazendo, apenas com carbono. Se, por exemplo, tiver uma situação dessa aqui, ó, com oxigênio. O oxigênio, ele não contabiliza aqui. Então, aqui eu tenho carbono primário, na verdade eu não tenho ligação com nenhum carbono, então esse daqui não é primário, tá? Esse daqui, ele está fazendo só uma ligação com carbono, é primário, e esse daqui também é primário. Então, esse daqui não faz ligação nenhuma, não faz ligação com carbono. Então,
Isso daqui vocês vão ter que tomar cuidado na hora de verificar os exercícios aí, tá? Então, vamos fazer mais um pouco de exemplo. Agora eu trouxe 3 exemplos aqui pra gente fazer. 2 deles, na verdade, estão expressos, né? A cadeia está expressa da maneira em linha. E eu não cheguei a falar isso pra vocês. Então, para ficar mais fácil, eles expressam essas cadeias em linhas. Então, com certeza você já deve ter visto esse estilo de cadeia em algum lugar. Isso quer dizer o quê? Ó, eu vou pegar essa daqui que está mais simples. Cada um dessas extremidades aqui, ó, onde eles têm os extremos, eu possuo um carbono, tá? Esse carbono é representado dessa forma aqui, porque é mais fácil representar uma cadeia em linha do que escrever toda a quantidade de hidrogênio, carbono e assim por diante, tá? Então, para simplificar, eles utilizam isso. E vocês vão usar cada extremidade dela que corresponde a um carbono, ok? Quando não for carbono, ele vai estar expresso, por exemplo, aqui, ó. Quando a extremidade tiver um oxigênio, ele vai estar assim. Ele não vai estar assim com o carbono, ele vai estar expresso o elemento diferente aí, tá? Então, começando o exercício. Vou pegar esse primeiro aqui, vamos classificar esses carbonos. Esse daqui só está ligado com 1, então eu chamo de primário. Esse daqui só está ligado com 1, também eu chamo de primário. Esse daqui só com 1, né, que é o de cima, chamo de primário. Esse daqui do meio, ó, ele está ligado com o de cima, desse lado, desse lado e desse lado. Então, ele é quaternário, ele está fazendo 4 ligações com carbono. Esse daqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações com carbono, então ele é terciário. Esse daqui está fazendo 1, 2 ligações, secundário. Esse daqui está fazendo 1 e 2 ligações, também secundário. Esse daqui está fazendo apenas uma ligação, então ele é primário, ok? Agora esse daqui está fazendo apenas uma ligação, tá vendo? Então esse carbono aqui é primário. Esse daqui de cima está fazendo 1, 2, então ele é secundário. Esse daqui está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele é terciário. Esse daqui ele está fazendo apenas uma ligação, então ele é secundário. Agora essa daqui que está maiorzinha. Vou representar cada extremidade aqui, ó, com meus carbonos, tá? Vou colocar em vermelho para vocês já se identificarem aí. Então, esse carbono, ele está ligado com só um carbono. Então, esse daqui é primário. Esse daqui está fazendo ligação com 1, 2. Então, esse daqui é secundário, ok? Agora aqui, prestem atenção, ó. Esse daqui, ele está fazendo ligação com só um carbono, então ele é primário. Esse daqui está fazendo uma ligação com um apenas, então ele é primário. Agora, olha esse daqui. Esse daqui do meio, ele está fazendo ligação com 1, 2, 3, 4, então ele é quaternário. Então, toda vez que tiver em linha, que tiver um desenho, alguma coisa em representação, esse carbono que tiver esse estilo de figura aqui vai ser quaternário, ok? Agora esse daqui, ele está fazendo ligação com esse de baixo e esse outro de baixo aqui e o de cima, então ele é terciário, ok? Esse daqui está fazendo ligação com apenas um, então ele é primário. E esse de cima também com apenas um, ele é primário, tá? Então, essas aí foram as aplicações referente a classificações, né, dos carbonos, tá? Espero ter ajudado vocês. E se tiverem alguma dúvida em relação à videoaula, vocês me mandam que eu tiro para vocês, tá? Então, beijo, até a próxima. Espero que vocês gostem da Química Orgânica, tá? Que é muito extremo. Ou vocês vão gostar ou vocês vão odiar. Espero que gostem, tá? Então, beijo e até a próxima. Tchauzinho.